Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, corra linda do Senhor, você que é príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá, encerrando o capítulo 17 de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 17, versículo de número 24. Eu quero ler com você o versículo de número 24. Melhor, o versículo de número 25. Disse ele, sim, e estando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Gente, isso daqui é maravilhoso. Eu aprendo aqui 3 lições nesse texto, aonde cobradores de impostos foram à casa de Jesus em Cafarnaum. Versículo 24 ao 27 conta essa história para nós, que encerra o capítulo, Fala sobre Jesus paga tributo, ou Jesus paga imposto, A mesma coisa. Então bateram na porta lá, quem atendeu foi Pedro. E chegando eles de Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Que é a mesma coisa que start, que é o valor de 4 dracmas. Guarda aí, Só para você entender. O imposto significa, ou seja, o imposto, uma dracma, ela é como se fosse 4, valor de 4, um start era o valor de 4 dracmas, Só para você ter entendimento aí, você segura isso daí. Então, primeira coisa que eu aprendo, quando foram cobrar de Jesus, tiveram com Pedro. A intenção era cobrar o imposto do templo, que era um dos impostos que era cobrado para a manutenção do templo. Embora Jesus sabia que o templo seria destruído daí a 40 anos, ele profetizou isso 40 anos depois, da sua predição, mais ou menos, por volta disso daí. Mas quando Pedro recebe os cobradores de impostos, ele diz: sim, o meu mestre paga. O mestre que estava se referindo é Jesus, Então, entrou para falar com Jesus. Só quando ele entrou, Jesus se adiantou. É o versículo que nós lemos, o versículo de número 25. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? Os filhos do reino do rei, ele diz aqui, de quem eles, primeiro ele diz aqui, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? É essa a pergunta. Aí ele diz dos alheios, porque os filhos não pagam impostos. Então ele diz, com quem? Aí ele está mostrando que ele tinha direito, porque ele é filho de Deus e o templo é de Deus. Se o tributo estava sendo cobrado para o templo, esse tributo, este imposto, ele estaria isento, certo? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Antes de Pedro falar com ele, ele se antecipou para perguntar, já sabendo, para dizer para ele: já estou sabendo que estão aí na porta cobrando impostos.
Já te cercaram lá, já vieram com você aqui, você entrou aqui para me falar, mas antes de você me falar, eu já sei. Então Jesus, ele é Deus, porque um dos atributos de Deus é a onisciência, né? Ele sabe todas as coisas, sabe o que você pensa. Há outros textos, por exemplo, que Jesus, quando curou um paralítico, colocaram diante dele, ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Foi até na casa dele que desceram ele, né? Pelo eirado. Ele diz: perdoados estão os teus pecados. Aí começaram a cogitar nos pensamentos: quem é este para perdoar pecado? Ele pensa que é. Aí Jesus, para responder os pensamentos, que ele sabe que a gente pensa, ele diz: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico levantou os olhos de todo, pegou a cama e começou a andar e ir para casa. Com aquilo que ele chegou carregado, ele está carregando agora. Mas olha o interessante, Jesus fez aquele milagre para mostrar: vocês estão pensando aí e pensa que eu não sei o que vocês estão pensando. Certa feita também, uma mulher entrou na casa de um certo Simão, que Jesus fora convidado, lá só estavam os homens, mulher nem poderia entrar ali. Entrou uma mulher com um nardo de um perfume caro, você lembra disso? E aí, quando ela faz o agrado ao Senhor, todos que estavam ali na casa, inclusive, né, o dono da casa, disse: se esse fosse o profeta, com quem diz, eu convidei ele, pensando ser um profeta, alguém, né, representante de Deus. Se ele realmente fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, que essa mulher é uma prostituta, vamos pôr assim. Aí Jesus se antecipa dizendo: Simão, tem algo a te perguntar. Sim, mestre. E havia um senhor que tinha 2 credores, 2 devedores. E um tinha uma dívida enorme com ele, que não poderia pagar. O outro também tinha uma dívida grande, porém menor. Ele chamou a ambos e perdoou a ambos. Qual dos 2 será mais grato a ele? Ele disse: eu tenho para mim que é aquele que devia mais. Pois é, aí ele dá a lição: entrei na tua casa, você, como é de costume, me dá água para lavar os pés, você não me deu. Essa mulher lavou os meus pés com a sua lágrima. Cheguei em tua casa, você deveria me dar uma toalha, porque era costume dar a água para lavar os pés e logo em seguida dar uma toalha. Ela enxuga com os seus cabelos. Cheguei em tua casa e é honroso para nós o ósculo santo, um beijo no rosto. Você não me beijou. Ela não cansa de beijar os meus pés em gratidão. Olha o que Jesus está dando de lição para ele. Cheguei em tua casa, você não me deu perfume, porque também é costume que a gente chega suado, a gente lava só os pés, porque já está tarde. Ninguém tem como tomar banho essa hora que está, né, abaixo de 0 grau. Então, essa mulher perfumou os meus pés, derrama esse bálsamo de nardo caríssimo, perfumando os meus pés. Então, por que ela faz isso? Porque quem há muito é perdoado, muito grato é. Então ele está mostrando para ele que ele conhecia que aquela mulher era uma pecadora, porém ela se arrependeu dos pecados e ela foi salva por Jesus e agora está em gratidão. As ações dela de gratidão que ele não conseguia perceber. Certo? Talvez ele fosse aquele outro pecador que se julgava gastar, dever menos ao seu Senhor, mas ambos deviam. E ela com certeza sentia mais devedora, por isso estava pagando com as suas ações. Então, Jesus, embora fosse 100% Deus, precisou esvaziar-se da sua glória. Então ele esvaziou-se da glória, mas a revelação era dada pelo Pai na medida da necessidade que ele precisava. E ali estava a revelação, assim como com Pedro, lembra? Pegaram Pedro no caminho, foram até a casa de Jesus, disse: sim, meu mestre paga sim. Quando ele entrou, Jesus se antecipou mostrando a sua onisciência.
Que ele sabe de tudo que acontece. Quando aqueles dois discípulos de Emaús estavam no caminho, lembra? Jesus não se aproximou deles e começa a conversar. O que vocês estão... você não sabe, você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? O santo Jesus, um homem puro, um homem abençoador e abençoado, foi morto covardemente por esses homens. Aí ele começa a discorrer as escrituras para mostrar a ele honesto e duro de coração para crer. Tudo aquilo que está escrito pelos profetas. Importava que o Filho do Homem, Filho de Deus, padecesse todas as dores, chicotadas, coroa de espinho, né? Escarpo, cuspido no rosto, tapa no rosto, murro na face, tudo isso suportasse e fosse cravado as mãos e os pés no Calvário, porque estava escrito que assim aconteceria. Então, ele sabe de todas as coisas. Lembra quando ele apareceu para os 11, ou melhor, para os 10 discípulos, que Tomé não estava. Judas já tinha suicidado. Tomé não estava lá. Quando ele se revela, e quando ele sai, e Tomé chega numa outra reunião, ele fala, eu não acredito, eu não acredito. Jesus não estava lá, mas Jesus sabia de tudo. Quando apareceu na segunda reunião, quando eles contaram para ele, numa segunda reunião Jesus aparece no meio dele, diz, Tomé, toca aqui, porque ele havia dito para eles, eu só acredito se eu tocar minhas mãos nas suas chagas, nas suas feridas, na mão dele que foi furada, nos pés dele, e do lado, principalmente, que eu vi abrir um buraco com a lança. Então o Senhor falou, toca aqui, porque ele sabia que ele tinha falado aquilo, por ser onisciente, saber de todas as coisas. Amém? Olha que lição maravilhosa aqui. Primeiro, a onisciência. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, o amor. Por que o amor, pastor? Olha só, Pedro, eu não teria que pagar, mas para que não escandalize os outros lá fora, olha a preocupação do Senhor. E Paulo aprendeu isso com ele, caminhar a segunda milha. Se te obriga a caminhar uma milha, caminha duas com ele. Se te roubar a capa, dê a túnica para que também leve. Olha só, seu amor, para não escandalizar, para não criar contenda, para não criar escândalo. Ele está dizendo aqui, por amor, se comer carne escandaliza o teu irmão, melhor é que não coma. O apóstolo Paulo ensina isso no 1 Coríntios. Ensina isso em Gálatas. Lições sobre aquela comida contaminada, perdão, não é contaminada, é sacrificada, oferecida a ídolos. A carne no açougue que era vendido, quase toda ela era sacrificada a ídolo. Então, Paulo está ensinando, não pergunte, compre e coma, porque agradeça a Deus, e se alguém te oferecer na casa dele um banquete, não pergunte de onde veio, coma aquilo que colocar diante de você. Mas se algum irmão, ele diz, chegar lá e disser, essa carne é sacrificada a ídolo, ele diz, não por você que tem a fé de saber que quando você ora, santifica todas as coisas. Aí, porque o irmão falou, para não fazer o teu irmão pecar, não fazer ele escandalizar, então você não come. Paulo chega a dizer, se eu comer carne for escandalizar o meu irmão, que eu nunca coma carne. Carne sacrificada a ídolos, não é o que ele está falando. Está falando para ser vegetariano, não é isso. Entende? Porque ele aprendeu com Jesus para não escandalizar. Jesus disse, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos, melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no fundo do rio. Jesus disse isso. Então não escandalizar, é para evitar os outros pecarem. Então ele está dizendo, para evitar o escândalo. A gente sabe que existem impostos, por exemplo, que são injustos. Mas nós, como cristãos, mesmo sabendo disso, nós pagamos os tributos, pagamos os impostos. E deve pagar mesmo. Mesmo às vezes não concordando, porque tem alguns que pensam assim, mas o imposto não é revertido. Por exemplo, o IPVA. Ele não é revertido, que ele foi criado para a estrada, mas já cobram aí pedágios, e usa esse dinheiro para outra coisa, então não é justo pagar. Um exemplo, a pessoa pode pensar assim, né? Mas ele não pode praticar isso, porque vai criar escândalo.
Ele não pode sonegar, porque sonegação de impostos é crime. E vai criar escândalo. Mesmo que aquele imposto não seja revertido como deveria para a saúde, para a educação, para o transporte, para o desenvolvimento, para a cultura, para tanta coisa que deveria ser aplicado. Mas não importa, pague o imposto. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Por amor, para evitar escândalo, para evitar que o seu irmão peque, que outras pessoas lá fora se escandalizem, deixe de se converter a Cristo. Porque vai dizer, olha lá, aos sonegadores, olha lá, quem é contra os impostos, não é verdade? Se foi aprovado, nós temos que pagar. Oh, meu Deus! E a terceira coisa que eu aprendo aqui, rápido, para a gente não perder muito tempo, vamos ganhar tempo. Terceira coisa que eu aprendo aqui é a onipotência de Deus. Por quê? O que Jesus falou com Pedro? Pedro, pega aquela tua vara. Lembra daquela vara que você tinha, que você pescava? Vai matar a saudade, vai lá na beira do rio agora pescar. Primeiro peixe que você pegar é o primeiro, tá, Pedro? Você vai abrir a boca dele e vai ter lá um start. Vai ter lá, uma dracma aí que veio agora, dracma, que corresponde a 4 denários. Ou seja, é meu imposto e o teu. Então você vai pescar, o peixe é o meu tesoureiro que eu escolhi. É isso que Jesus está dizendo, traduzindo em outras palavras. Deus faz até peixe ser tesoureiro. Quando Pedro pegou o peixe lá, abriu a boca do peixe, quer dizer, aquele peixe foi tantos milhares e milhões de peixes que tinha naquele lago, não é verdade? Oh meu Deus, naquele mar da Galileia, justamente veio o primeiro peixe, estava com a moeda. É a onipotência de Deus. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, nada limita Ele. Embora Jesus esvaziou-se da sua glória, mas quando precisava, né, no socorro humano, a manifestação acontecia, o milagre acontecia. Gente, isso é um milagre extraordinário. Você já pensou? Então não existe limitação para o nosso Deus. Se você está enfermo, se você está com problema financeiro, se você está com problema sentimental, se você está com problema social, se você está com problema psicológico, psíquico, não importa. Tem gente que tem síndrome de pânico, do medo, de tantas coisas. Deus cura tudo isso. Deus faz milagre hoje, como fez no passado, tem feito maravilhas, milagres. Eu tenho testemunhado aqui. Ontem eu conheci o Gesley, eu não sabia quem era, orava por ele, né? E o sogro pediu oração aqui, lembra? Depois nós começamos a agradecer a Deus. Tive o prazer de conhecê-lo. A porta de emprego para ele foi aberta. Deus abre porta de emprego, Deus prospera, Deus traz a sua independência financeira, Deus restaura casamento, tira filhos das drogas, tira você das drogas, certo? Milagres. Você que está aí, por exemplo, desenganado pelos médicos, o médico deu uma sentença, disse, ó, não tem jeito, botou um ponto final. Para Deus não, Deus vai lá e no lugar do ponto bota uma vírgula e continua escrevendo a sua história. Você vai ser curado e vai testemunhar isso para aquele médico e para tantos outros que estão passando pela mesma situação. Porque Deus é onipotente. Se você serve a Ele como Pedro, o milagre vai acontecer para suprir a sua necessidade. Pedro não pescava mais, não tinha mais recurso ou dinheiro à parte. Então o Senhor está fazendo o quê? Se você me serve, anda comigo, eu supro as suas necessidades. Se você honra o Senhor, a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens, com a primícia da tua renda, Deus te honrará. Seus celeiros serão fartos, diz o Senhor. Deus vai multiplicar na sua vida, vai te abençoar. Então recebe aí, eu quero orar por você, amém? Oh, meu Pai Todo-Poderoso, coloco nas tuas mãos essa vida que está recebendo a tua palavra.
todos os caminhoneiros, são vários grupos de caminhoneiros, nós fazemos parte aí. Obrigado, abençoa. Deus, eu lembro do Gilbran, da nossa igreja lá, sua esposa Alessandra, seus filhos, coloco nas tuas mãos. Deus, eu oro pela Lena Mendes também, família, abençoa tua filha, a causa dela. Deus, eu apresento também nas tuas mãos pastora Rosaura Marques, lá do Vale da Ternura, ela é do Carmo, mas ali na igreja Vale da Ternura, juntamente com o pastor André, abençoa aquelas famílias em nome de Jesus. Eu oro também pela Maria Helena de Souza Ferreira e família, sua causa. Deus, eu oro pela Alcina Lúcia, sua causa, Pai amado, seu esposo. Deus, faz um milagre na vida financeira da tua filha. Também eu oro, Deus amado. Ei, Jesus, a gente anota umas coisas que fica difícil até para... Oh, Jesus. Eu oro, meu Pai, pelo missionário Júlio. Coloco nas tuas mãos também, Júlio Esquitino, lá no Espírito Santo. Socorre teu filho de uma maneira, de um milagre. E Holanda Pinho também, a causa dela, meu Pai, coloco nas tuas mãos poderosas. Deus, eu oro também, Senhor, pelo Jorge Luiz Rodrigues, Deus, e sua família, Camila Vilela, esse casal abençoado, Reinaldo Martins, em especial pela filha Júlia Vilela, em nome de Jesus. Marilda Simões Nunes e família, DJ Ronaldo Pitbull e família, Nelma Kumaru e família, lá de Pernambuco, seus filhos e netos, Lucelena Eleutério Gomes, Deus guarda a tua filha com todo o poder e graça. Rosângela Alves, lá do Goiabal também, que pede oração pelo José Gabriel Alves Tinoco, abençoa, meu Pai. Coloca nas tuas poderosas mãos, Senhor, ó Deus, todo-poderoso, a Carla Barrela Dor, também do Rio de Janeiro, amiga da Camila. Oro em nome do Senhor Jesus, agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo, se puder abençoar, gente, tem um Pix embaixo aí. Tem gente que fala, pastor, eu queria abençoar seu ministério. Vai um Pix logo debaixo aí do vídeo, facinho, copia ele, o número aí, é o nosso CPF, e envia para nós uma oferta que Deus tocar no teu coração, em nome de Jesus. Amém.